Ô, glória! Continuando, né? A palavra. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Título: Profissão de fé e primado de Pedro. O tema dessa pregação é o versículo 16, que diz assim: Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto final. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa linda e bela palavra. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados e minhas amadas, eu tenho 15 anos, vou completar 16 anos que eu trago o Evangelho pela Igreja Católica, né? E durante esses 15 anos eu já procurei na Escritura Sagrada, eu não procurei, mas eu, lendo a palavra, eu ainda não encontrei esse nome católico na palavra de Deus. E a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso Jesus dizendo para os judeus, para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele. Isso ele dizendo para as autoridades dos judeus. João 8, capítulo 8, verso do 28 ao 32. E aqui nessa palavra, em Mateus capítulo 16, a palavra diz no versículo 13, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? O mestre, o Senhor, ele faz uma pergunta para os discípulos. Versículo 14. Disseram: Uns afirma que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele fez essa pergunta para os discípulos, porque Jesus queria saber, no dizer dos homens, quem ele era. Essa pergunta o Senhor fez no passado e hoje ele está fazendo para a igreja de novo. Quem é Jesus para os homens, né? Hoje, porque a palavra está sendo pregada, Jesus é novo para esse homem que está chegando. Mas quem é Jesus para os homens de hoje? No passado, Jesus, na boca dos homens, era Elias, um dos grandes profetas da palavra. João Batista, o maior profeta, Mateus capítulo 11. Elias, né? Porque João Batista vai ser o segundo Elias. É o simbolismo. Licença, cocei o nariz de novo porque deu uma coceirinha. Outros ainda que é Jeremias, um dos grandes profetas também. Ou um dos profetas. Porque a palavra do Senhor diz, lá no livro de Efésios, né? Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19,
Diz assim a palavra de Deus: portanto, já não sois estrangeiro e advenício, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo, né? Do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Por quê? Porque os profetas, no Antigo Testamento, eles dão testemunho de Jesus futuramente, ou seja, o Espírito de Cristo já está nos profetas. O Espírito de Jesus já está em Abel, o justo. O Espírito de Cristo está nele. O Espírito de Cristo já está em Enoque. Né? O Espírito do Senhor já habitava em Abraão. Eles, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Então, o Senhor faz essa pergunta. Aí Pedro vai dizer, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está no céu. Olha, querido, olha, querida, eu professei a minha fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no dia que eu aceitei Jesus. Porque pela situação que eu estava vivendo na época, a minha solução era Deus e mais ninguém. E eu sou um daquelas pessoas da Bíblia que ouviram falar de Jesus, que nem a mulher hemorrágica, Marcos capítulo 5, que nem Jário, que nem o centurião, né, que nem o oficial romano, Mateus capítulo 8, e assim outros irmãos e outras irmãs que ouviram falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, de Jesus. Eu tinha mais ou menos 13 anos de idade e quem pregou para mim foi meu irmão, que hoje é pastor, né, é compastor, lá na igreja. Deixa eu olhar aqui o nome da igreja. Deixa eu olhar aqui o nome da igreja aqui. Igreja Batista, né? Igreja Batista Independente Filadélfia, lá na Ponta Grossa, aqui na Ponta Grossa, né? Em frente ao antigo Porto da Lancha, tem uma rua bem grande. Você vai ali, tem uma igreja ali, é essa igreja que ele lá congrega. Pela primeira vez ele começou a falar de mim, começou a falar para mim de Jesus. Mas eu dizia para ele, né, que quando eu quisesse aceitar Deus na minha vida, eu não sairia da minha igreja, que era a igreja católica, que é a igreja dos meus pais, né? Desde criança, todos os meus irmãos foram batizados na igreja católica. O meu pai e a minha mãe é casado na igreja católica, né? E eu dizia para ele que meu irmão, que ele foi o primeiro a se converter para o cristianismo pela igreja evangélica, né? Onde o pastor da igreja é onde o chamado que Deus recebeu, que é João Pedro, né? É João Pedro, né? Ele foi o primeiro pastor daquela igreja, João Pedro. Hoje o pastor é o Carlos Duarte, tá na igreja hoje, né? Guiando o rebanho, é Carlos Duarte, com o pastor Conde Djalma, com o pastor, né? O Djalma, lá, que é o meu irmão. Aí
eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Não quer dizer que eu com 13 anos aceitei Jesus. Não, eu só ouvi. Mas como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Cristo. Como eu acabei de ler. E ali, quando eu tomei uma decisão, né, de ir para a igreja, eu vim para a igreja, não fui para outra igreja, a não ser para a igreja católica, eu fui levado para ela. Esse foi até um dia de terça-feira, que o meu irmão João e a minha cunhada, esposa do meu irmão João, eles frequentavam um grupo na Praça do Martírios, da Renovação Carismática. E nesse dia que eu tomei a decisão de ir para a igreja, esse casal ia para a igreja. Aí eu tomei a decisão de ir mais ele. Por quê? Porque um dia eu cheguei para minha irmã Estela e disse para ela: Estela, será que Deus vai nos aceitar por tanta coisa errada que a gente fez na vida? Será que ele não vai nos aceitar? A minha irmã também era de grupo de igreja, né? Também, lá. E naquele dia eu fui para a igreja. E naquele dia eu fui confessar a minha fé no Senhor. Por incrível que pareça, naquele dia, né? Por incrível que pareça, naquele dia, tinha eu como novato, né? Eu acho que só tinha eu como novato. Só tinha eu, que só eu levantei a mão, porque quando eu entrei na igreja, a moça perguntou, o meu irmão e a minha irmã, quando a gente entrou na igreja, o meu irmão e a minha irmã não, o meu irmão e a minha cunhada se sentaram no banco e eu me sentei por trás deles. E na igreja, que é ali no Martírio, na Praça do Martírio, aqui, né? Ali em frente ao museu, onde era o Palácio do Governo, agora é o museu, né? O Palácio do Governo fica mais na frente, né? E aquele grupo de oração que estava lá, aquele grupo de louvor que estava cantando, louvando, eles disseram: quem veio pela primeira vez? Aí a minha cunhada disse: é com tu, levanta o braço. Eu com vergonha de levantar o braço, eu com vergonha, porque a gente tem vergonha, né? Pela primeira vez. Aí eu com vergonha, mas levantei. Aí ele disse: venha aqui, aqui na sacristia, porque os irmãos e as irmãs têm uma palavra. Aí nesse dia foi eu, e foi mais 2 ou foi 3 pessoas. Eu só sei que nesse dia a moça perguntou, né? Quem veio pela primeira vez? Eu. Aí ela perguntou se... Primeiro ela perguntou um rapaz que estava afastado. O rapaz disse que estava 8 anos e pouco afastado. Tinha uma moça que estava com 8 meses, parece, mais ou menos, afastada. E ela perguntou: e você comigo? Moça, para falar a verdade, eu nunca fui de igreja. Né? Falar a verdade, eu nunca fui de igreja. Então é mais ou menos assim a história. Ali, eu confessei a minha fé em Jesus. Porque eu fui em intuito de me encontrar com Cristo. Eu queria me encontrar com Jesus. É tão certo que eu quero resumir isso aqui, que um dia, no grupo Leão do Judá, que era ali na Levada, na época, o pastor, o coordenador era Anderson, né? Que foi pela Renovação Carismática. Esse grupo começava no domingo, às 7 horas da noite, e ia terminar mais ou menos 9 horas. Hoje, esse seu missionário, que quando a gente começou a ficar com intimidade na igreja, que ele foi o meu pastor, né? O meu coordenador, foi ele que me indicou Eclesiástico, capítulo 2, né? Eu perguntei, ele me deu essa palavra, Eclesiástico, capítulo 2, foi ele que me deu. E a gente orava junto. Mas um dia ele pregando na igreja, ele subiu num banquinho e disse assim: a gente vai para o retiro que vai acontecer. E aquele retiro era em São José da Laje. E naquele retiro em São José da Laje, ali, em São José da Laje, ele sobe no banquinho e faz o convite. Quem fosse para aquele retiro ia se encontrar com Jesus.